Alô, Arena, levanta sua mão para cima, bem alto, as duas mãos, e fala: Senhor, eu quero habitar no teu esconderijo. Espírito Santo, me ajuda a encontrar e permanecer neste lugar. Espírito Santo, eu abro o meu coração agora para o Senhor me atrair novamente. Espírito Santo, eu desde já decido, quero ir ao teu encontro, quero ir para os teus braços, quero ir para o teu colo, quero reconstruir o meu lugar secreto. Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 31. Primeira Samuel 17, a partir do versículo 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo, mandou chamar. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, Golias, o gigante. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu você não pode lutar, pois você ainda é muito moço, você ainda é muito jovem, e ele já é um homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão na barba ou na juba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão e o urso, e assim será também este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, o Senhor me livrou das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Saul disse então a Davi: vai, e o Senhor esteja contigo. Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as vestes e começou a andar, mas nunca tinha experimentado a armadura. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, eu nunca usei isso. Davi tirou então toda a armadura e tomou o seu cajado na mão, 5 pedras do ribeiro, colocou no alforje de pastor que trazia, lançou então mão à sua funda e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Ele era muito jovem, era ruivo e bonito. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cachorro para você vir contra mim com pau e pedra? E amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem, vou matar você, e vou dar a sua carne para os urubus comerem. O que sobrar vai ficar para as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você está vindo contra mim com espada, tem lança, tem escudo, mas eu estou indo contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem você tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor vai te entregar na minha mão. Eu vou te ferir e vou cortar a sua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva
não com espada ou lança, porque do Senhor é a guerra, Ele vos enfrentará, Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se Davi, Davi apressou e correu ao combate, ao encontro do filisteu. Enquanto corria, colocou a mão no alforje, pegou a pedra e colocou na funda e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou na testa do gigante, que caiu sobre o seu rosto. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com a funda e uma pedra. Feriu o filisteu e o matou, sem nenhuma espada na mão. Por isso correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou da bainha e o matou, cortando-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram isso, viram que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, se alegraram, perseguiram os filisteus até o vale, as portas de Ecrom, e caíram ali feridos os filisteus, pelo caminho de Sarim até Gate e até Ecrom. Uau! Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra maravilhosa? Graças a Deus. Eu quero te mostrar uma perspectiva dentro do tema da série dessa noite, do Arena, essa primeira palavra da série desses próximos 2 meses. A real força de Davi, a real estratégia de Davi, o segredo de Davi para ter vencido essa grande batalha, esse grande desafio, essa grande luta contra esse gigante. Bom, essa série que nós começamos hoje, Metas e Versos, ela tem um propósito. O propósito é colocar de novo o nosso coração no altar de Deus. Eu só vou pedir para alguém me ajudar com as crianças, tá bom? Isso, obrigado, Júlio, valeu. Colocar de novo o altar, o coração neste lugar secreto. Reconstruir o lugar secreto. Esse é o propósito. Não é sobre perfeição, é sobre processo. Não é só sobre tudo dar certo, mas ter um lugar que te fortalece, mesmo quando tudo parece que vai dar errado. Metas e Versos é sobre ajuste de metas, mas propósito inalterável, que é a presença do nosso Deus. Você pode dar um glória a Deus aí bem forte? Os planos falham, mas a palavra nos sustenta. Mesmo que haja trincas, quebras, desmanches, pois somos vaso de barro, o nosso oleiro é intocável e ele tem o poder de nos reconstruir. A roda está girando. Deus quer reconstruir o seu secreto. Quero ouvir um amém de quem está interessado no propósito dessa série. Amém, bem forte? Amém. Diga comigo bem forte assim: os sonhos corretos não nascem da pressa, eles nascem na presença de Deus. Você quer uma meta, um sonho, um alvo, um propósito, um destino certo na sua vida? Existe um lugar onde ele nasce, para que você alcance, e é na presença de Deus. Existe um lugar que te fortalece para chegar até o fim. Esse lugar se chama lugar secreto. Se você conhece esse lugar, é fácil, você já sabe do que eu estou falando. Se você não conhece esse lugar, você vai ouvir um pouco sobre ele nessa noite. Mas o mais maravilhoso é você experimentar, você acessar, você encontrar este lugar secreto. Não apenas uma vez, mas ser a realidade da sua vida. Eu quero poder te ajudar nisso nessa hoje. Você está interessado, sim ou não? Bom, nós estamos vendo aqui essa passagem onde é tão famosa, né? A gente ouve
essa história contada desde criança, história que encoraja muito as crianças, né, pelo seu tamanho, encorajamos a força que as crianças têm para vencer grandes obstáculos. E uma coisa me chamou muito a atenção quando eu estava orando e me preparando para essa palavra e pedindo para o Espírito Santo ministrar ao meu coração para compartilhar com você. Estava no meu secreto com Deus. Eu estava no meu secreto com Deus. E ali é onde eu ouço a voz de Deus. Ali é onde eu recebo direção de Deus. Ali é onde eu recebo consolo de Deus. Compartilha comigo aquilo que Ele quer falar com a sua igreja. E o Senhor colocou esse episódio no meu coração, e eu fui reler essa história e entender o que o Espírito Santo então queria pontuar dentro dela, dentro do contexto. E antes de chegar em Davi, pensando em toda a história dele, eu estava lembrando de quem foi o profeta responsável por ungir a Davi. E o profeta responsável por ungir o rei Davi foi o profeta Samuel. Samuel foi um milagre desde sua gestação. Samuel foi uma criança, um bebê que sua mãe orou, chorou muito para que Deus lhe desse esse filho. E ele, muito jovem, já na idade de 13 anos, 12, 13 anos, ele foi então habitar Samuel, junto com os levitas, junto com os sacerdotes no templo. Ele era uma criança que foi consagrada a Deus desde sua oração. E Samuel, quando ele está vivendo com os sacerdotes, a Bíblia diz que era um tempo onde a palavra de Deus era escassa e as visões eram raras. Mas Samuel, ele sendo treinado, ensinado na palavra de Deus, nos costumes, na lei, logo que ele chega nesse novo lugar que ele vai morar, a Bíblia diz que em uma certa noite ele escuta uma voz o chamando: Samuel, Samuel. A primeira vez que ele ouve essa voz, a Bíblia diz que esse jovem se levanta e vai até o sacerdote responsável por ele. Ele diz: sim, senhor, o senhor me chamou. E ele diz: não, eu não te chamei, vai dormir, piá. De novo em sua cama, aquela voz o chama novamente: Samuel, Samuel. Ele levanta e vai outra vez falar com o sacerdote. O sacerdote já disse que eu não estou te chamando, pode dormir em paz. Pela terceira vez a voz o chama, e agora quando ele chega ao sacerdote, o sacerdote percebe, o sacerdote entende que ele está ouvindo a voz de Deus. Deus está o chamando, Deus está o convidando. E ele então, o sacerdote então diz para Samuel: olha, eu entendo o que está acontecendo, não sou eu, mas você não está simplesmente ouvindo voz, não é coisa da sua cabeça. Quando essa voz te chamar de novo, aqui está o que você deve fazer. Você vai responder: eis-me aqui, Senhor, sou o seu servo, pode falar comigo, o que o Senhor quer falar comigo. Preste atenção, lugar secreto começa com uma voz te chamando, uma voz te convidando. Mas este lugar secreto, ele precisa ser acessado por você. Somos nós que damos o passo de fé, somos nós que respondemos a essa voz, somos nós que vamos em direção a Deus, somos nós que vamos à procura de Deus, somos nós que dobramos os joelhos, somos nós que fechamos os olhos, somos nós que abrimos o coração, somos nós que levantamos as mãos, somos nós que respondemos ao Senhor. Quer ir para o seu lugar secreto? Quer encontrar esse lugar secreto? Eu te digo que o Senhor está te chamando pelo seu nome nessa noite. Como é o seu nome? Fala ele bem alto para mim. 1, 2, 3. O Senhor está te chamando.
E quando você sentir essa atração, quando você sentir esse convite, você vai fechar os seus olhos, você vai dizer: sim, Senhor, eu estou te sentindo, eu estou te percebendo, eu estou entendendo que o Senhor está me convidando. Senhor, estou indo para o lugar de construção do meu lugar secreto. Se você desconstruiu, destruiu, foi roubado, se perdeu, você vai reconstruir o lugar secreto, e ali você vai construir intimidade com Deus, planos, metas, versos, um grande propósito para a honra e louvor do Senhor Jesus Cristo. Dá um grande aplauso para Ele, bem forte. Este homem que conheceu e construiu um lugar secreto foi quem ungiu Davi. Esse Davi que mata o gigante. Tem uma unção sobre Davi. Tem uma unção sobre a cabeça dele. Tem uma cobertura, tem uma proteção sobre a vida de Davi. Eu li para você a história de quando ele mata Golias. Mas eu quero que você preste atenção que a força de Davi, ela é construída em um lugar secreto. A Bíblia diz que Davi era pastor de ovelhas. E os pastores de ovelhas, eles saíam sozinhos para os campos, levando os rebanhos de ovelhas, o rebanho de ovelhas, para encontrar pastagens, encontrar novos pastos. Se você deixa um animal apenas em um território, ele não acaba com aquele território só de se alimentar do gramado, mas também de pisotear aquele lugar, da sombra que é feita sobre o gramado. Então, os rebanhos, eles vão se alimentando e sendo deslocados para outros lugares. E Davi vivia uma vida assim, bem isolada, e foi onde ele construiu o seu lugar secreto. Nós vimos que a certeza de Davi, a fé de Davi, a força de Davi, a confiança de Davi para aquela batalha, é porque ele conhecia o Deus de Israel. Ele conhecia o seu Deus. Havia uma certeza, uma fé nele, que não o deixou duvidar do sucesso da sua conquista. Enquanto um exército inteiro de homens mais bem preparados, mais bem treinados, mais fortes, enquanto um exército inteiro de homens mais bem equipados, mais bem organizados, estavam com medo daquele gigante, Davi chega cheio de coragem para impedir que aquela afronta, não a homem, não a ele, mas ao Deus de Israel, aquela afronta cessasse. Quando Davi diz que quer lutar contra Golias, ele precisa da autorização do rei para fazer isso, porque ele estaria representando todo o reino, estaria representando todo o exército. Se ele perde, todo o exército perde, o reino perde. E nessa conversa com o rei, é onde Davi revela a fonte da sua força e da sua confiança. E ele diz: rei Saul, eu sei que eu posso parecer fraco, pequeno, despreparado, mas deixa eu te dizer uma coisa, rei Saul. Eu cuido das ovelhas do meu pai. Eu ando muitas vezes sozinho por aí, sozinho, vírgula. Eu conheço o Deus de Israel, eu tenho Ele na minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa, rei Saul. Cuidando das ovelhas, o rebanho, ele é muitas vezes perseguido, ele é encontrado por animais selvagens, dos mais ferozes, urso e leão. E quando o urso atacava uma das ovelhas, eu o feria para que ele soltasse a ovelha, assim também como o leão. Quando ele prendia e tentava levar a ovelha, eu o perseguia e feria para ele soltar, e ele ficava furioso porque eu tirava a ovelha, eu estava
atacando, querendo roubar a presa dele. Então ele se levantava contra mim, e nesse momento é o momento que eu o feria e matava. Imagina a força desse jovem, a coragem, o comprometimento dele com um propósito. O que Davi está dizendo para Saul é: escuta, Saul, aqui, diante de todo esse exército, eu estou pronto para lutar, porque existe um outro lugar que eu me preparei para essa luta, num lugar onde ninguém me viu, em um lugar secreto. Você está me entendendo, sim ou não? Quando ninguém estava me vendo, no meu lugar secreto, eu pude vencer o urso. Quando ninguém estava me vendo, no meu lugar secreto, eu e Deus, na força que Ele me dava, Ele disse: o meu Senhor me livrou do urso, o meu Senhor me livrou do leão. No lugar secreto, eu tive forças para vencer. Agora que eu me preparei no lugar secreto, eu estou pronto para vencer também no público. Você está entendendo, sim ou não? Você quer vencer grandes batalhas publicamente, para que publicamente o nome do seu Senhor seja exaltado? Comece a vencer suas grandes batalhas no seu lugar secreto. É lá que Deus te prepara, é lá que Ele te forja. Escute, tem muitas pessoas que pensam que o seu ministério não começou porque ele não tem um microfone na mão. Tem muitas pessoas que pensam que o seu ministério não começou porque ele não tem um holofote. Tem muitas pessoas que ele pensa que o seu ministério não começou porque ele não tem um altar público. Deixa eu te dizer onde o seu ministério começa. O seu ministério começa no lugar secreto, é você e Deus. E quando você estiver pronto lá, aí você está pronto para ser colocado publicamente. Aleluia! Aplauda bem forte o nome de Jesus. Um lugar secreto. Não é à toa que Davi era um homem segundo o coração de Deus, de acordo com o coração de Deus. Poeta, salmista, cantor, músico. O que ele fazia na sua solidão? O que ele fazia nos seus momentos sozinho? Ele construiu um lugar secreto entre ele e Deus. E não é só Davi. Essa é a expectativa de Jesus para todos nós. Eu li no domingo passado, Mateus 6, versículo 5 e versículo 6. Jesus fala sobre isso. Ele diz: olha, quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Há quem gosta aí de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, para serem vistos pelos outros. Eles gostam da oração pública. Eles gostam do ministério público. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Bom, você quer ser visto publicamente, você faz para ser visto, viram você já tem sua recompensa. Mas, quando você orar, coloca a sua mão no peito, bate assim e fala: quando eu orar. Fala para você agora: quando eu orar, eu vou para o meu quarto. Fala para você mesmo, fala: eu vou fechar a porta e eu vou falar com o meu pai. Fala, querido, fala: eu vou falar com o meu pai em secreto. O problema de Jesus não é a fala pública. Ele fazia isso. Jesus orava, Jesus abençoava, impunha as mãos, Jesus curava, Jesus pregava. O problema de Jesus é quando as pessoas querem fazer isso, mas sem um lugar o quê? Secreto. Eles querem fazer pelo status, eles querem fazer para serem vistos, para receberem honras, para receberem reconhecimento, aprovação. Jesus está ensinando que viver o reino de Deus de forma pura, verdadeira, autêntica, inclui um lugar secreto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Salmos 91, a sombra do Onipotente descansará.
Esse lugar de intimidade, esse lugar secreto, esse esconderijo do Altíssimo, significa um lugar invisível para os outros, oculto, escondido, mas também significa um lugar protegido, um lugar de intimidade com Deus. Como está o seu lugar secreto? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, onde você se esconde em Deus, só você e Ele, a sombra do Onipotente, a sombra, porque Ele está sobre você, Ele está te cobrindo, Ele está te cercando, Ele está te envolvendo, e na presença dEle, há descanso. Como está o seu lugar secreto? É possível verificar como está o acesso, a construção do seu lugar secreto. Pode tirar Mateus 6, eu já fui para Salmos 91. É fácil você saber como está a intensidade, a frequência, a construção do seu lugar secreto pelo fôlego que você tem, pela força que você está, o ânimo que você está, pelo cansaço que você está. Aquele que tem um lugar secreto descansa à sombra do Onipotente. Você tem estado exausto, esgotado, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, estressado, ansioso, inquieto, com insônia. Você tem estado assim? Você precisa reconstruir o seu lugar secreto. Pastor, mas a vida é uma loucura, a vida é uma correria, tem tanta coisa para fazer. Não deixe a sua agenda pública ser mais importante do que o seu encontro secreto. O que sustenta a sua vida não é o quanto você produz publicamente. O que sustenta a sua vida é o seu lugar secreto. Se você conhece, se você já teve, se você já construiu esse altar, você vai lembrar que os melhores dias da sua vida foram quando você tinha este lugar secreto. Talvez você não tinha tanto dinheiro, talvez você não tinha tanto discípulo, tanto amigo, talvez você não tinha tantos compromissos, talvez você não tinha tantas realizações, mas foi o tempo de maior alegria, de maior paz, de maior intimidade, de maior segurança, de maior descanso que você viveu em toda a sua vida, porque você tinha descanso na presença dEle. O Senhor não se impressiona com as nossas inúmeras obras. É bom a gente trabalhar, se dedicar, é tudo muito importante, mas o que eu estou dizendo é que há algo mais importante, e esse lugar é o seu secreto com Deus, o seu lugar de intimidade com Deus. Como está o seu secreto? Como está o seu lugar secreto? O que aconteceu com ele? Depois dessa introdução, eu quero te dizer que o lugar secreto é o lugar da identidade. Mateus capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. O lugar secreto é o lugar da identidade. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água e eis que lhe se abriram os céus. Viu-se o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Escute, esse momento foi um momento de intimidade de Jesus com o Pai. É Jesus quem revela o que o Pai declara naquele momento. As pessoas que estavam ali ouviram um som, mas não conseguiram reconhecer, decifrar e identificar o que era a voz de Deus. Uns diziam que era um trovão. Eles não tinham esse secreto com o Pai. E por não ter esse secreto com o Pai, Deus estava falando, mas eles não estavam entendendo. E nesse lugar secreto, esse lugar, ainda que, preste atenção agora que eu estou abrindo um parênteses aqui, ainda que em público, você pode acessar o secreto com Deus. Você está me acompanhando, sim ou não? Vou te dar um exemplo, esse de Jesus. Vou explicar melhor para você esse exemplo, melhor dizendo.
Deus pode estar falando com você agora em secreto, e a pessoa que está bem do teu lado não entender nada do que Ele está falando. Faz sentido para você? Essa mensagem que eu estou pregando agora, sobre lugar secreto, Deus pode estar falando com você uma coisa totalmente diferente da pessoa que está ao seu lado, e Deus está comunicando com os dois ao mesmo tempo. E Deus pode estar falando com outra pessoa que não está entendendo nada do que Deus está falando, pois a falta dessa intimidade, dessa conexão, da prática do lugar secreto, cotidiano, semanal, quinzenal, mensal, anual, para uma vida inteira, a falta dessa intimidade no lugar secreto com Deus, tem endurecido, tem tapado os seus ouvidos, fechado os seus olhos. Aqui, o Pai está dizendo: você é meu filho amado, eu me alegro em você. Lugar secreto é o lugar da identidade. Lugar secreto é o lugar para onde você corre quando seus pais estão desprezando você, os seus amigos zombam de você, quando as pessoas estão fazendo bullying com você na escola ou no trabalho, onde quer que seja, onde você está se sentindo pequeno, feio, despreparado, desvalorizado, onde você está sentindo que a sua vida não tem propósito. O lugar secreto é o lugar da identidade. É o lugar onde você ouve Deus te dizendo assim: escute, esquecendo todas as outras pessoas e todas as outras coisas e focando em você, na sua identidade. Você é o meu filho amado. O Senhor te quer no lugar secreto com Ele, porque você é filho. O Senhor te convida para o lugar secreto, não é porque você é melhor que ninguém, não é porque nós somos melhores do que ninguém. Ele nos chama porque nós somos muito amados. E conforme você ouve a voz de Deus, a confirmação da identidade, formada neste lugar secreto, quando você sai dali, você está pronto para vencer urso, para vencer leão, para vencer Golias, para vencer o que quer que seja. Amém? Olha para a pessoa do seu lado, aperta ele, chacoalha ele e fala: você é um filho amado de Deus. Você é um filho amado de Deus. Segundo lugar, o secreto é o lugar da reconstrução. 1 Reis capítulo 19, versículo 11 e 12. O Senhor disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Ele está falando com Moisés. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Mas depois do fogo veio uma voz doce e suave, uma voz mansa e delicada. Lugar secreto é o lugar onde, quando tudo se desfez à sua volta, pelo terremoto, pelo vento, pelo fogo, a única coisa que sobrou é você e Deus. É onde todo o barulho se cala, onde todo o barulho se vai, e você ouve a voz mansa e delicada do Senhor. Lugar secreto, apesar dessa voz mansa e delicada, é o lugar onde você vai ouvir a voz de Deus da forma mais alta, mais clara, mais nítida. As direções mais concretas, objetivas e certas do Senhor vêm no nosso lugar de intimidade. Terceiro lugar, o secreto é o lugar da recompensa. Vimos em Mateus 6,6, quando você ora em secreto, o seu Pai que está vendo a sua sinceridade, tem a recompensa do secreto para você. Posso ouvir um amém? Você quer recompensas de Deus na sua vida? Sim ou não? Não viva só pelas obras públicas. Viva no secreto. A Bíblia diz em Lucas 5,16, que frequentemente Jesus se isolava para falar com o Pai. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários.
lugares onde ficava Ele, o Espírito Santo, em comunicação com o Pai. Se Jesus fazia isso, eu e você precisamos fazer isso. Se Jesus nos ensinou a fazer isso, é porque isso é importante para nós. Antes de Jesus escolher os seus 12 discípulos, Jesus passou uma noite em oração. Antes de Jesus curar, Jesus estava sozinho com o Pai. Lembra quando Jesus andou sobre as águas? Quem lembra quando Jesus andou sobre as águas? Jesus andou sobre as águas, os discípulos já estavam no meio do mar. Eles estavam indo na frente. O que Jesus ficou fazendo que não foi com eles? A Escritura diz que Jesus tinha ficado sozinho para orar, lugar secreto. E quando Jesus sai do lugar secreto, Ele sai com poder para caminhar, para andar sobre as águas. Ele sai com poder para poder comandar a tempestade, para Ele poder comandar as águas, os ventos, e tudo se acalmar. Está fazendo sentido para você, sim ou não? Antes de Jesus ir para a cruz, antes do público, Ele foi para o Getsemane. Ele levou Pedro, Tiago e João no Getsemane. Até uma determinada altura, Ele tinha companhia. A partir dali, Ele disse assim, agora vocês fiquem aqui, que eu vou até ali, para o meu lugar secreto. Então Ele se retira e vai falar com o Pai. Jesus triunfa em todos os seus desafios, em todos os seus obstáculos, porque Ele tinha um lugar secreto. Jesus triunfa na cruz, porque Ele tinha um lugar secreto. Eu quero falar com você que está diante dos seus maiores desafios da sua vida. Sabe como você vai vencer? Fazendo como Jesus fez. Antes de enfrentar os desafios, as lutas, as barreiras, as dificuldades, vá para o seu lugar. É ali. É ali, querido. É ali. É ali onde a unção do Senhor vem sobre a sua vida. Posso te dar algumas dicas de como você pode construir o seu lugar secreto, sim ou não? Algumas coisas que eu pratico quando eu vou ficar com Jesus. Primeira coisa, eu procuro não ter limite de tempo. Senhor, eu estou preparado. Eu sei que eu posso ficar aqui 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas ou 3 horas. Esses são os momentos que eu mais gosto de ir para o meu lugar secreto, que eu gosto de ir para a presença de Deus. Enquanto Ele estiver derramando, enquanto Ele estiver me visitando, enquanto eu estiver na presença dEle. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe por quê? Porque neste lugar é o lugar que você acessa a eternidade. Ali não tem relógio, ali não tem hora. Ali 3 horas, 2 horas, 1 hora, passa como 5 ou 10 minutos cronológico nosso. Quando Jesus estava no Getsemane, que Ele tinha saído para orar, Ele voltou para ver como que estavam os seus intercessores, os seus discípulos. E Ele encontrou eles dormindo. Jesus vai orar de novo. Volta outra vez. Até que um ponto Jesus fala para eles assim, cara, você não pôde ficar nem 1 hora? Vocês não puderam ficar nem 1 hora orando? Escute, para com esse negócio de que o seu tempo de oração é 5 minutos, é 10 minutos, é correria, é 15 minutos. Você fica falando, só lançando os seus requerimentos e as suas coisas diante de Deus. Lugar secreto não é isso. Isso é lançar as nossas petições, porque Ele tem cuidado de nós. Sim, vai funcionar por um tempo. Vai funcionar, só que vai chegar um momento que o Senhor, Ele vai querer te levar para algo mais profundo, para um lugar secreto. Posso ouvir um amém? É neste lugar que a gente se perde, é neste lugar que a gente se encontra, é neste lugar que a nossa carne diminui, é neste lugar onde Ele se torna tudo em nós. Então quando você for para o seu lugar, se você puder,
Dê o máximo de tempo possível. Segunda coisa, no seu lugar de oração, no seu lugar secreto que você vai construir, mantenha este lugar limpo e organizado. Lugar sujo e bagunçado é característica de presença demoníaca. Lembra? A Escritura diz: quando o espírito maligno sai de um homem, ele vai para lugares áridos, secos, vazios, procurando repouso, não encontra. Ele diz: vou voltar para minha casa. Aí ele volta. Se ele encontrar essa casa limpa, organizada, bonita, cheirosa. Por que essa casa está limpa, cheirosa e organizada? Porque o Espírito Santo estava ali. Onde Deus está é lugar de limpeza e de organização, é lugar de higiene. Amém? Amém? Então limpe o seu lugar, limpe, organize o seu espaço. Se você vai estudar, ler a palavra, organize as coisas. Não deixe aquele monte, aquele excesso de bagunça, de desorganização na sua frente. Terceira dica que eu quero te dar: a não ser que você esteja em jejum, você vai orar, come um sanduíche. Come um sanduíche, come uma fruta legal, um cacho de banana, 2x, come alguma coisa. Come, por quê? Porque a primeira coisa que que a sua carne vai fazer quando você estiver buscando o Espírito Santo, a carne luta contra o Espírito, a primeira coisa que ela vai fazer é te dar motivo para sair dali. Ai, que fome, ai, que sede. Então, quando você estiver indo para este lugar que você está organizando, então, se alimente. Se estiver em jejum, não precisa. Lógico, né? Não deve dar jejum, né? Outra dica que eu quero te dar: quer construir o seu lugar secreto? Toma um banho antes de ir para lá. De verdade. Toma uma ducha. Você está ali na presença de Deus, aí você vai orar, coloca a cabeça ali, ou na cama, ou no sofá, onde quer que seja. Aí nem você está aguentando o seu próprio bafo. Escova o dente, toma banho. Você não está ali, a cabeça coçando, né? A cara coçando, o cabelo, a barba coçando. Esteja higienizado, limpo. Ah, pastor, eu não gosto de tomar banho. Eu vou para a presença de Deus, eu vou construir o meu secreto. A verdade é construção, e construção suja mesmo. Tá bom, mas constrói o seu secreto. Eu estou falando coisas, eu ia dizer para você, são coisas que eu procuro fazer. Não estou dizendo que se você não fizer, você vai estar pecando. Mas estou dizendo que são estratégias que podem te ajudar. Você está se preparando, você está avisando o seu cérebro, a sua mente, o seu espírito, a sua alma: eu estou indo para o meu lugar secreto. Quero um glória a Deus bem forte. Quinta dica que eu vou te dar: este lugar secreto, ele pode ser um lugar confortável. Você não precisa colocar o seu joelho em cima do milho, em cima da tampinha da garrafa, né? E você não precisa colocar o seu joelho ali, né, machucando na pedra, no chão duro. Não é um lugar de tortura. Ei, Ele se sacrificou para que você não tenha que se sacrificar. Dá um glória a Deus. Entende? Então, põe uma almofada no chão, onde você põe o seu joelho. Eu gosto de colocar uma almofada no chão. Eu gosto de colocar uma almofada aqui no peito. Eu gosto de colocar uma almofada na cabeça. Eu fico todo bem confortável assim. E quando você está ali, outra dica que eu posso te dar: se te ajudar, coloque um fundo musical. Quando eu me converti, eu não sabia o que orar, eu não sabia o que dizer, eu não sabia como falar com Deus. Sabe o que eu fazia? Eu colocava músicas cantadas mesmo. Aí a música estava cantando, eu cantava também. A música estava cantando que Jesus era lindo, maravilhoso, tão sublime, desejável, e eu transformava, fazia daquela canção, a minha adoração, as minhas palavras para o Senhor. Então, se você não sabe o que dizer, não sabe o que orar, encontre ajuda. Boas canções podem te ajudar a isso. Vai chegar um momento que as palavras de outras pessoas já vão te incomodar, te atrapalhar. Conforme você vai se aprofundando, você não quer mais sugestão de ninguém, porque agora você aprendeu a ouvir mais o Espírito Santo. Agora a adoração e o louvor são mais transparentes, eles fluem mais naturalmente de você mesmo.
Você está me acompanhando, sim ou não? Então você agora põe só um fundo musical. Te atrapalha? Barulho, pessoa, cachorro latindo? Põe um fone. Deixa o seu celular, outra dica. No modo avião, de preferência. Para nada te atrapalhar, chamar a sua atenção. Está te ajudando em alguma coisa, como construir o seu lugar secreto, sim ou não? Agora eu quero te mostrar Salmo 100, que dá duas dicas importantíssimas sobre o lugar secreto. Duas chaves muito importantes para o lugar secreto. Salmo 100, versículo 1, versículo 2, versículo 2. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele entrai na presença dele, diante dele com cântico. Esse lugar secreto é o lugar onde Deus está presente, onde você encontra Ele. E como que eu chego lá? Jesus construiu um novo e vivo caminho. Então existe um caminho, passo a passo, que a gente precisa descobrir e praticar, e caminhar para ir em direção dele. Como eu vou? Quais são os passos para essa caminhada? Bom, um deles é o cântico, que eu acabei de falar para você aqui. Música, cântico, vai cantando. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo nada para cantar. Quem disse que você precisa sentir? Ah, pastor, mas eu já estou cantando tem 15 minutos. Ai, Deus não marcou horário com você. O secreto é uma descoberta. Às vezes você entra no secreto e instantaneamente você já está cheio da presença de Deus, sentindo a presença de Deus. Você põe o joelho no chão chorando, às vezes você já ajoelha chorando. Tem dias que você vai ficar ali 1 hora, 2 horas e você não vai sentir nada. Por quê, pastor? Porque Deus está ensinando você a não viver a sua vida, principalmente com Ele, baseado nas suas emoções, mas no seu comprometimento, na sua aliança, na sua fé. Posso ouvir um amém? Versículo 3, saiba que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez. Nós não fomos nós mesmos que nos fizemos, nós somos povo seu, ovelhas do seu pasto. 4, entrai pelas portas dele com gratidão, em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. Gratidão. Sabe como quando a pessoa perde, quando ela destrói o seu lugar secreto? Quando ela se tornou uma pessoa ingrata. Você quer parar de acessar o seu lugar secreto? Torne-se uma pessoa ingrata. Começa a reclamar do filho que você tem, começa a reclamar do pai que você tem, começa a reclamar do serviço que você tem, da igreja que você tem, do líder que você tem, fica reclamando do discípulo que você tem, reclama do carro, reclama da casa, reclama do bairro que você mora. Quando você fica reclamando, quando você é ingrato, não há gratidão no seu coração pelas coisas que você tem. Isso bloqueia você dos acessos mais profundos em Deus. Quer entrar? Entre com gratidão. Entre pelas portas dele com gratidão. Como eu começo a minha oração, pastor? Bom, Jesus ensinou como orar. Nós reconhecemos o Pai, reconhecemos que Ele está nos céus, nós estamos, é uma caminhada, queremos Ele, né? Bendizemos o nome dEle, louvamos, adoramos, falamos bem dEle. Bendizer, louvar, é falar bem, é elogiar. Louvar é elogiar. Como você vai elogiar alguém ou por alguma coisa que você olha para a sua vida e você não tem gratidão nenhuma? Quando você fere a gratidão, você destrói também o seu louvor. Então, agora que você está entrando em louvor, reconhecendo o Pai, você diz: Senhor, venha o teu reino. Senhor, eu estou indo ao seu encontro, então venha o teu reino. Venha a manifestação do teu reino, a presença, o ambiente, a atmosfera do teu reino. Vem, Senhor. Senhor, estou aqui na tua presença. Ah, Senhor, eu tenho as minhas vontades, tenho as coisas que eu quero, mas olha, Senhor, eu quero conhecer a sua vontade, eu quero que a sua vontade seja feita na minha vida. Você está na presença dele. Você não quer só as suas coisas, só do seu jeito.
da sua forma, não. Você quer descobrir a vontade dEle, você tem interesse na vontade de Deus para a sua vida. Você sabe que no céu a vontade dEle é feita, e você quer essa vontade feita na terra também. Você dá graças pelo pão, você dá graças pelo alimento, você entende que Ele é o seu provedor. Como está o seu secreto? Você está recebendo muitas ferramentas aqui para você reconstruir o seu secreto. Agora deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Você pode orar, chorar, clamar, se lamentar por falta deste lugar e nunca conseguir acessar ou reconstruir sem a sua iniciativa. O Senhor está te esperando. Quem constrói lugar secreto é você. Você pode orar para Ele te ajudar, mas quem vai pôr o joelho no chão é você. Se você não põe o seu joelho no chão, não fique reclamando de uma vida vazia. Deus não tem nada a ver com isso, a culpa é sua. Está fazendo sentido, sim ou não? Você pode reclamar da sua vida como ela está, mas se você não buscar a presença de Deus, se você não se humilhar, se você não quebrantar o seu coração, se você não arrepender dos pecados, se você não confessar os seus pecados, você não tem o direito de culpar Deus por nada disso, pois a responsabilidade é toda nossa. É toda nossa. Se eu não busco, se eu não oro, se eu não canto, se eu não adoro, se eu não vou, se eu não mantenho o meu lugar secreto, eu não posso culpar Deus disso. E eu posso ficar falando para Ele: Deus, eu quero um lugar secreto, Deus, eu quero um lugar secreto, Deus, eu quero um lugar secreto. E o máximo que Ele vai te responder é o que Ele está te respondendo nessa noite. Eu tenho um lugar secreto, eu estou no lugar secreto, você é meu filho amado, eu estou te esperando, vem para a minha presença. É você que dá esse espaço de iniciativa, é você que reorganiza a sua agenda, é você que reorganiza os seus passos, é você que reconstrói o lugar secreto, é você que vai ao encontro dele. Dá um aplauso para Jesus se você entendeu.